a gente tem falado sobre o perdão desde a nossa primeira aula. E aí, para exemplificar, a gente trouxe o livro A Bailarina de Auschwitz, que é escrito por uma psicóloga. Ela ficou durante um tempo no campo de concentração, e acho que uns 3 anos, mais ou menos isso. E ela foi libertada, né? Ela e a irmã entraram para lá junto com a mãe faleceu, as duas foram libertadas, uma ficou junto com a outra. Ela saiu, retomou a vida na medida do possível, se casou, teve filhos e se formou psicóloga. Então, o nosso estudo está sendo em cima das coisas que ela nos trouxe, né? Nesse livro que se chama A Bailarina de Auschwitz. Muito bom, eu recomendo a leitura para todo mundo, super vale a pena. E só que o que nós estamos fazendo? O livro tem mais de 300 páginas e eu fiz um resumo do livro, então nós estamos trabalhando em cima desse resumo, né? Não dá para falar o livro inteiro. Então, é um resumo das partes mais importantes, não obstante o livro inteiro ser sensacional, tá bom? Então, nós vamos começar, e qualquer coisa que vocês perderem, a gente está conseguindo salvar a aula e ela fica tanto no YouTube como no feed do Flor de Lótus, ok? Então, vou dar continuação à leitura. Ela coloca como muito importante a palavra aceitação. Então, a terapia da escolha já é uma liberdade. Então, o que ela convida todo mundo para fazer? Para a gente escolher pela liberdade, que nós podemos escolher o tempo inteiro. Então, a escolha da compaixão, do humor, do otimismo, da intuição, da curiosidade e da expressão podem ser uma escolha a todo momento, né? Nós podemos ser livres fazendo as nossas próprias escolhas e escolhendo viver no presente. Então, ela traz alguns exemplos de como você vive no passado. A gente vive no passado quando a gente tem o seguinte pensamento: se ao menos eu tivesse ido lá ao invés de ficar aqui. Então, quando agora, nesse momento, eu tenho esse pensamento, na verdade, eu estou vivendo mais no passado do que no próprio presente. Outra coisa que a gente fala também: se ao menos eu tivesse me casado com outra pessoa, blá, blá, blá. Então, assim, você não fez essas escolhas. Você escolheu não vivenciar isso. Então, não adianta aqui no presente ficar se lamentando pelo que já passou. E ela chama a nossa atenção, porque quando a gente está preso nesse passado que a gente não fez diferente, nós estamos vivendo em uma prisão criada por nós mesmos. Então, acontece o mesmo quando a gente está lá no futuro. Eu não serei feliz até que eu me forme. Eu não serei feliz até encontrar a pessoa certa. Então, assim, não tem como jogar a nossa felicidade lá para o futuro. O único lugar onde a gente pode exercer a liberdade de escolha é aqui e agora, no presente. Então, por isso que ela começa a trabalhar com a palavra aceitação. Ao aprender e oferecer aceitação e amor absoluto aos meus pacientes, lembrando que ela é psicóloga, eu tive a sorte de aprender a importância de me oferecer o mesmo. Então, nós temos muito mania de achar que a compaixão, o bom humor, o amor, essa aceitação tem que vir só para o próximo. Se eu não me aceitar e se eu não oferecer amor para mim mesmo, eu não posso também oferecer para o outro, tá? Então,
é oferecer aceitação e amor absoluto para si mesmo. E aí são essas as ferramentas que ela oferece para os pacientes, para que eles usem para se liberar das expectativas dos papéis que eles desempenham. Então, a gente está o tempo todo desempenhando papéis na nossa vida. Como que você se liberta desses papéis? Oferecendo aceitação e amor a você mesmo. Então, se você quer ser um pai amoroso, você tem que ser amoroso com você mesmo. Se você quer ser um amigo amoroso, primeiro você tem que ser amoroso com você mesmo. Se você quer um namorado, um marido, uma esposa, seja quem for, amoroso e que te aceite, primeiro isso tem que se voltar para você. Então é você que tem que primeiro se aceitar e primeiro se amar para depois você conseguir oferecer isso para os outros. Então, quando a gente consegue se amar e se aceitar, a gente para de transmitir crenças e comportamentos que só nos encarceram, e aí nós descobrimos que o amor é a única resposta. Então, ela orienta os pacientes dela a entenderem o que causa e o que mantém os comportamentos autodestrutivos, que são quais? São 3 As que ela coloca: a aprovação, a afeição e a atenção. Então, nós estamos sempre procurando aprovação fora, nós estamos sempre procurando afeição fora e nós estamos sempre procurando atenção fora. Quando os pacientes, quando o ser humano entende que quando a gente desenvolve esses comportamentos de aprovação, afeição e atenção, e a gente não tem um retorno positivo disso, o nosso movimento começa a ser o de menosprezar os outros, a de nos ligar a pessoas agressivas, de comer muito, de comer pouco, de comer demais. Então, assim, todos os nossos comportamentos estão ligados às nossas emoções que a gente não trabalha positivamente. Então, eu posso escolher a todo momento, por isso que ela brinca, façam a terapia da escolha, que é qual? Eu posso escolher a todo momento do que eu vou abrir mão. Eu posso abrir mão da necessidade de aprovação, eu posso abrir mão da necessidade de ser um comprador compulsivo, eu posso abrir mão da necessidade de ser perfeito. Então, cada um vai fazer o trabalho interno para descobrir do que você precisa abrir mão ou não, né? E se responsabilizar por essa escolha. Porque até mesmo para ser livre, isso tem um preço, né? Então, ela coloca que todos nós podemos aprender a cuidar melhor de nós mesmos e a descobrir a autoaceitação. Porque só eu posso fazer o que eu posso fazer do jeito que eu posso fazer. Então, é essa aceitação e essa aprovação que a gente precisa dar para a gente mesmo. Quer falar alguma coisa? Fiquei refletindo aqui, enquanto você falava, dessa questão da afeição, que a gente procura a afeição, o amor, principalmente fora, e dá muito pouca atenção para a gente, né? Então, a primeira pergunta que veio na minha mente quando você estava lendo era: por que eu não seria merecedor, né? Então, por que eu não posso ser feliz? Por que eu não posso ser amoroso? Por que eu não posso ter pessoas amorosas ao meu lado, né? Por que a gente se boicota e transfere, mais uma vez, para o próximo, saciar as nossas próprias... a caridade é carência, as carências, né? Então, eu não consigo gerar em mim mesmo esses sentimentos, e aí eu entro numa busca que o próximo, né, em quem está ao meu redor, traga isso para me completar, né? Então, é muito louco a mente como ela vai sabotando você e vai criando uma crença limitante, né? A partir do momento que você se ama, a partir do momento que você se valoriza, a partir do momento que você se acha apto a tudo isso, talvez você não precise
tanto do próximo, né? Ou pelo menos você não transfira tanta responsabilidade. E essa relação passa a ser muito mais verdadeira, né? Porque você vai para buscar no próximo a troca e não saciar as suas carências. Você divide o amor, você divide os seus sentimentos em vez de ter a busca no outro daquilo que você mesmo não gera para você. Interessante. Então, o legal é que ela coloca assim, que todo mundo tem luta e tem tragédia na vida. Então, cada um vai ter as suas lutas e as suas tragédias. Mas cada um de nós tem a capacidade de abraçar a perspectiva de transformar todas essas situações em sucesso. Então, por isso que ela traz, eu achei bem interessante o nome que ela deu, a terapia da escolha. Por quê? Porque você pode escolher ser livre. É isso que ela fala. A gente pode escolher a todo momento ser livre. E aí ela fala dela mesma, né? O que ainda é difícil de admitir é as emoções e os sentimentos que eu carrego dentro de mim. Então, ela atende um paciente que se chama Tom, e ele um dia grita na terapia e se joga no chão gritando, e aí ela pega e coloca: quando eu encontrei Tom, a sua raiva me atraiu. Era eletrizante ver porque ele era muito explícito em expressar o que sentia. Então, assim, se ele estava com raiva, com ódio, ele expressava. Ele falava: eu odeio, eu tenho raiva. E aí, o que ela coloca? Eu tinha muito medo da desaprovação e da raiva dos outros. Então, ela nunca expressou os próprios sentimentos de medo de perder quem estava em volta dela. E ela também tinha muito medo da raiva como uma força destrutiva. Então, o que ela imaginava? Que quando ela permitisse que a raiva viesse à tona, essa raiva podia se transformar num monstro. Então, eu não me permitia vivenciar os meus sentimentos, temerosa de que se eu começasse a deixá-los sair, talvez eu nunca parasse e me transformasse em um monstro. Então, de certa forma, este paciente era mais livre do que eu, porque ele tinha coragem de mostrar a raiva dele para a mulher, para os filhos, ele não se importava. Então, ela mostra a aceitação que a gente tem que ter com a gente mesmo, e que às vezes você parece a mais boazinha das pessoas, mas no fundo você está escondendo os seus sentimentos verdadeiros e não deixando eles virem à tona, né? Então, Tom era mais livre do que eu, pois ele se permitia sentir a raiva, dizer as palavras que eu mal conseguia pensar. Então, assim, aparece um paciente para ela atender que tinha coragem de falar coisas que ela não tinha coragem de pensar, que dirá falar, né? Então, teve um dia que ele se jogou no chão chorando, e aí ela coloca: eu queria deitar no chão e gritar junto com ele. Então, o que acontece quando você esconde uma parte de você, ou quando você mantém essa parte reprimida por muito tempo e depois você libera ela? Aí ela chegou à conclusão que não acontece nada, né? Então, quando ela reprimia a raiva, o sofrimento, a dor dela, no final ela não colocava aquilo para fora, e se ela tivesse colocado, não ia colocar nada, não ia acontecer nada, porque ela ia sentir a força da ira dela, e apesar de tudo, ela não ia se matar por causa disso, né? Então, ela começou na reflexão dela, através dos pacientes, tendo os pacientes como espelho, ela começou a perceber que ela tinha escolhido ficar viva, porque senão ela não estaria onde ela estava naquele momento, né? Então, ela pega e coloca assim: ainda não é fácil falar sobre o passado. É profundamente doloroso enfrentar o medo e a perda toda vez que eu me lembro ou que eu falo do passado. Mas a partir daquele momento que eu percebi, né, que eu entendi que os meus sentimentos, independente da intensidade, não são fatais, não são mortais, eles são apenas temporários, eu me libertei. Então, reprimir os sentimentos apenas os torna mais difíceis de serem resolvidos. A expressão é o oposto da depressão. Então, o que ela convida? Quando você tem algo a provar, você não é livre.
Então, imagina, eu não posso ter raiva. Me ensinaram que raiva é feio. Então, eu não posso. O que você está fazendo? Você está reprimindo. Né? Você não está acolhendo. Veio, queimou tudo. Né? Você sentiu aquela queimadura até no seu rosto, o coração acelerou. Então, assim, quando a gente nega tudo isso, na verdade, você está reprimindo. E aí, o que causa o reprimir todas essas emoções? Causam todas essas doenças que a gente apresenta. Né? Então, tá triste? Acolhe a tristeza. Tá com ódio? Acolhe o ódio. E aí, a terapia da escolha. Escolhe o que você vai fazer com tudo isso que está vindo na sua mente para você trabalhar. Por quê? Então, ela fala, a raiva, apesar de intensa, nunca é a emoção mais importante. Ela é apenas o limite externo, a fina camada da superfície exposta de um sentimento bem mais forte. O verdadeiro sentimento que geralmente está disfarçado sob a máscara da raiva é o medo. Não é possível sentir amor e medo ao mesmo tempo. Então, precisamos trabalhar os nossos medos para que a gente possa começar a sentir amor por si mesmo, se aceitar e aí, assim, poder ajudar o outro que está em volta da gente. E isso ajuda a não ter problema no rim, que é o órgão responsável pelo medo. Né? Então, é preciso enfrentar os próprios medos. Então, ficamos cientes de tudo que recebemos e do que podemos escolher perpetuar ou não. Então, é sua escolha sempre. E aí ela fala uma parte que eu acho muito linda. Pequenos que somos diante do grande esquema do universo e do tempo, cada um de nós é um mecanismo que mantém a roda girando. E o que vamos movimentar com a roda da nossa própria vida? Vamos continuar apertando o mesmo botão da perda e do arrependimento? Vamos mais uma vez nos comprometer e reviver todas as dores do passado? Ou vamos tirar o melhor do que conhecemos e deixar uma nova colheita florescer nos campos de nossa vida? Então, assim, é um questionamento muito pertinente, lembrando o tempo todo que ela ficou encarcerada num campo de concentração. Então, o que ela vai continuar? Apertando o botão das dores do passado ou escolhendo colher e plantar novas sementes hoje? E o próprio pai Guiné e o pai Joaquim falam isso o tempo todo. Né? Nos últimos tempos, o pai Joaquim tem dito muito isso para a gente. Qual semente você vai plantar no seu jardim? Lembra que a semente que você está plantando hoje é a árvore, a flor que você vai colher lá no seu futuro. Então, que semente você está escolhendo? E aí ela coloca, ao desejar vingança, o que estamos desejando? No caso dela, ela tinha tudo para querer se vingar. Mas o que ela está desejando quando ela escolhe pela vingança? Eu posso escolher entre matar e amar, eliminar ou perdoar, enfrentar a dor ou, mais uma vez, transmitir a dor. Então, sempre lembrando, por isso que nós dois quisemos trazer o livro como exemplo, porque é alguém que viveu, isso está dentro dela, está nos genes, está nos órgãos, está em tudo, permeando toda a vida dela. E mesmo assim, ela consegue te chamar para trabalhar isso. Você vai escolher entre matar e amar, eliminar ou perdoar, enfrentar a dor ou transmitir a sua dor. Então, muitas vezes, não conseguimos suportar a imensidão do sentimento. A dor, a vergonha, o orgulho ferido, a confiança destruída, a solidão. E aí ela pergunta, você já teve medo antes? Dê as boas-vindas a ele. Este é o trabalho de cura. Sentir medo é natural. Negar o medo é que causa a doença. Quando você nega o que te machuca, o que você teme, você não tem cura.
você evita essas coisas de todas as formas. Então, você encontra uma maneira de acolher e abraçar o que você mais teme e pode, assim, finalmente relaxar. Você pode se curar. Você pode escolher pela cura, ao invés da vingança. O que eu acho importante ficar disso, quando a gente fala de amar, né, é amar a si. Não é amar aquele que te frustrou, te fez alguma coisa negativa, ou como no campo de concentração cometeu atrocidades. Né? Não é amar ele, não é amar a si. É acolher este sentimento com amor. É você revestir isso com amor, acolher isso dentro de você, perdoar esse sentimento, você com você mesmo, porque aí vem a cura, e aí você transmuta isso para algo melhor. E aí é onde entra o livre-arbítrio da escolha. Então, eu vou viver do trauma e dessa energia do trauma e trazer para a minha vida inteira essa negatividade sendo amplificada, ou eu vou transmutá-la. Isso é escolha, isso é livre-arbítrio. Né? Então, esse paralelo eu acho que é importante a gente refletir. Né? Não estou perdoando o nazista que cometeu a atrocidade, eu estou perdoando a mim por esse sentimento traumático que eu passei. Mas eu tenho que acolher ele e entender que conhecimento, que oportunidade esta vivência me trouxe e como eu tiro de melhor dela para poder reviver, que é o que ela fez. Ela se formou, ela estudou, ela casou, ela seguiu uma vida. Ela tem os traumas e as marcas dentro dela? Sim, mas ela não vivencia isso no dia a dia. Então ela transmuta esse sentimento. Deu para entender o raciocínio? Está claro? Enquanto eles respondem, você continua para a gente ganhar tempo. A gente quer falar mais. Ele adiantou o parágrafo. Eu não li. Ela é convidada para fazer uma palestra na Alemanha. Nisso ela já veio, ela mora nos Estados Unidos, ela saiu da Alemanha quando ela foi libertada, ela se casou, foi embora para os Estados Unidos, se forma psicóloga, e aí ela é convidada para fazer uma palestra na Alemanha para os capelães americanos que estão lá trabalhando numa parte da Alemanha. E aí ela entra naquele choque de realidade. Eu vou ter que voltar para a Alemanha, né? Eu nunca voltei lá. Depois que eu saí de lá, nunca mais eu voltei para lá. E aí, o que eu faço? Vou ou não vou? Recuso ou não recuso? E ela entra nesse dilema durante muito tempo, assim, até quando ela desce no aeroporto lá, ela ainda não sabe se ela vai conseguir entrar ou não na Alemanha. E aí ela pega e nesse dilema ali, naquela parte de imigração, ela para, né? Então ela coloca, então eu paro e penso comigo mesmo. Eu estou dando a um morto, porque à altura do campeonato o Hitler já estava morto, né? Então eu estou dando a um morto o poder de interferir em minhas próprias descobertas por toda a eternidade. Porque se ela escolhe pela vingança, ela continua ligada a ele, né? Então eu não fui para a Alemanha para me aproximar do desconforto? Não. Eu fui para a Alemanha para ver o que o passado ainda tem a me ensinar? Também não sei. Né? Então, eu não posso ficar criando vários pensamentos na minha mente, sendo que eu não sei ainda nem o que vai acontecer. Eu estou no aeroporto, eu não cheguei lá no lugar da palestra. E aí ela pega e vai, ela cria força e vai, entra, o marido foi junto com ela, e aí ela começa a palestra dela falando em latim com os capelões na manhã seguinte. E ela fala que aquela frase que ela acabou de falar em alemão, ela acabou de falar em latim, é uma frase que ela aprendeu quando era menina. Os tempos estão mudando e nós estamos mudando junto. Então ela fala isso para eles. Tempora mutantur et nos mutantur in illis.
né? Então, os tempos estão mudando e nós estamos mudando junto. Então, estamos sempre no processo de vir a ser, de tornar-se. Então, o que eu vou escolher me tornar? E aí ela conta para eles que quase que eles não tiveram a palestra, porque ela chegou no aeroporto, não sabia se entrar, enfim. Aí, quando, durante a palestra, ela abriu para as perguntas, uma das pessoas perguntou como que ela superou o passado. E aí ela respondeu, superar? Eu não superei nada. Cada surra, cada bombardeio, cada fila de seleção, cada morte, cada coluna de fumaça se elevando para o céu, cada momento de terror em que eu achei que era o fim, essas coisas estão todas em mim, em minhas memórias e em meu passado. O passado não desapareceu, nem foi extirpado. Ele vive em mim. O mesmo acontece com a perspectiva que ele me deu, ele passado, de que eu vivi para ver a libertação e para manter a esperança viva em meu coração. Eu vivi para ver a liberdade, porque eu aprendi a perdoar. E aí eu digo a eles, perdoar não é fácil. É mais fácil guardar rancor, buscar a vingança. E aí eu falo dos meus companheiros sobreviventes, das mulheres e dos homens corajosos que eu conheci e que pareciam magoados quando eu mencionava sobre o perdão. Então, olha como é difícil para a gente perdoar. Eles insistiam que perdoar é desculpar ou esquecer. Por que eu vou desculpar ou esquecer? E aí ela responde. Na verdade, eles perguntavam assim, por que eu vou perdoar ou esquecer? Por que eu vou tirar do Hitler a culpa que ele tem? E aí ela respondia, Hitler não é culpado de nada, ele é apenas responsável. E quando eu considero culpado, eu estou me ligando a ele eternamente. Por isso que eu escolhi pelo perdão. O perdão não tira a responsabilidade de Hitler e dos nazistas do que eles fizeram. Mas é muito mais fácil transformar minha dor e meu passado numa prisão. Na melhor das hipóteses, a vingança será inútil, porque ela não muda o que foi feito. Então, se ela permanecer com esse sentimento dentro dela, não vai trazer a mãe dela de volta, não vai trazer o pai. Então, ela coloca, nada disso muda o que foi feito conosco. Não apaga os erros do passado, não traz os mortos de volta, mas, na pior das hipóteses, a vingança perpetua o ciclo de ódio. Então, mantém o ódio circulando indefinidamente. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente traz para os dias atuais, a gente não está tirando a responsabilidade de nenhum ser humano daquilo que ele faz. A gente só está mostrando que cada vez que a gente dissemina ódio, a gente mantém o ódio circulando indefinidamente na nossa vida. Então, quando nós buscamos vingança, mesmo aquela vingança sem violência, nós estamos revolvendo, revolvendo o ódio e não evoluindo. Frequência. Exato. Se você se conecta à frequência do ódio e retroalimenta ele energeticamente, você não só vai potencializar este ódio, como você vai atrair outras situações que geram, ou pessoas que geram esse mesmo sentimento, ou que estão vivendo momentos de ódio, ou que têm o ódio armazenado, trazendo para os dias de hoje, dentro da politização, de um lado ou de outro, os dois têm ódio. Um tem ódio do outro. Então, a situação passou a fazer com que as pessoas se odiassem umas a outras. Quando, ao contrário, a gente deveria amar o próximo. A gente está num momento que a gente odeia o próximo, que discorda e não tem tolerância com a minha opinião. É a mesma coisa. E isso é frequência. Então, quando você vai atraindo essa vibração de ódio,
ela vai se comunicar e entrar na mesma frequência do ódio do próximo. Só que ela fez o quê? Ela se uniu, ela potencializou. Então, ela era uma fagulha, ficou enorme. E você vai atraindo situações para a sua vida que gerem mais ódio. Ah, minhas coisas não dão certo, é negativo. Então, tudo vem vindo negativamente porque a frequência que está latente é do ódio. Então, você precisa de todas as situações que possam gerar mais ódio e retroalimentar. Então, essa cadeia, frequência energética, é que a gente precisa trabalhar. Quando você vem e perdoa-se por este sentimento, você sai desta frequência e ela vai o quê? Estabilizar uma sutil. Essa aqui está desgovernada, essa aqui está em harmonia. Então, essa aqui vai diminuir e esta aqui vai aumentar. Então, é esta ligação que a gente precisa entender e fazer com que isso se torne um raciocínio lógico dentro do seu habitué de pensamento para que você vá mudando. Se você não mudar o que você pensa, você não vai mudar a sua atitude. Então, é o pensamento, mais o que você fala, mais o que você pratica. Esse trio é que faz com que você consiga fazer o seu processo de evolução. E aí ela pega e conta, né, que depois da palestra, ela se deu conta de que ela podia estar num tipo saudável de vingança, né? Por quê? Uma punição merecida, um acerto de contas. Os nazistas prenderam ela sofreu tudo que ela sofreu, mas ela estava ali, viva, na Alemanha. E eles, a maioria deles, já tinha morrido, né? Então ela pegou e falou assim, quando cheguei ontem, passou pela minha cabeça que a minha presença aqui na Alemanha era um tipo saudável de vingança. Então, o que ela resolve? Já que ela já tinha superado a entrada, né, ela entrou, fez a palestra, ficou no hotel e tudo, aí ela decidiu ir até a casa onde Hitler morava, o Ninho da Águia, né, que eles falam. Então, quando ela foi chegando perto da casa, ela percebeu que a vingança não libertaria ela de nada. Então, ela foi até o local onde era a antiga casa de Hitler e o perdoou. E aí ela fala, né, Hitler, eu te perdoo. E aí ela completa, isso não tem nada a ver com Hitler. Não tem nada a ver com a responsabilidade dele pelos atos praticados. Né? Sim, foi algo que eu fiz para mim e por mim. Um desapego, uma libertação daquela parte de mim que passou a maior parte da vida investindo a energia mental e espiritual que mantinha Hitler preso. Então, assim, gente, eu vou ler de novo para vocês. Eu fui ao local onde era a antiga casa de Hitler e o perdoei. Isso não tem nada a ver com Hitler. Foi algo que eu fiz para mim e por mim. Um desapego, uma libertação daquela parte de mim que passou a maior parte da vida investindo a energia mental e espiritual que mantinha Hitler preso. Enquanto eu cultivei esse ódio, eu fiquei presa junto com ele, trancada em um passado destrutivo e presa na minha própria dor. Então, tipo assim, estou me arrepiando inteira porque precisa fazer uma terapia de escolha muito grande dentro de você mesmo para você entender que você não se trata do outro, né? É você com você mesmo, para que você não fique preso com aquela situação num passado que não vai levar a lugar nenhum, né? Então ela coloca, perdoar é sofrer pelo que aconteceu e pelo que não aconteceu. Por que o livro se chama Bailarina de Auschwitz? Quando ela foi presa, ela estava começando a se formar bailarina. Com o campo de concentração, a fome e toda aquela coisa que ela viveu, a inanição, os músculos dela nunca mais voltaram a ser os mesmos, nunca mais ela pôde pensar em ser bailarina.
né? Então, o que não aconteceu? O que ela tinha imaginado para a vida dela, que ela seria uma bailarina de sucesso, enfim. Então, ela coloca, perdoar é sofrer pelo que aconteceu e pelo que não aconteceu, e abrir mão da necessidade de um passado diferente. É aceitar a vida como ela era e como ela é. Naturalmente, eu não estou dizendo que foi aceitável o que eles fizeram assassinando 6 milhões de pessoas. Simplesmente é preciso dizer que isso aconteceu e que eu não quero que esse fato destrua a vida que eu agarrei e lutei tanto para manter contra todas as probabilidades. Então, assim, se você for pensar em todas as probabilidades da vida dela, não era para ela estar viva, né? Mas se ela permanecer nesse sofrimento, ela não vai aproveitar agora o que está se abrindo para ela poder viver, né? Então, aí ela coloca, ainda não sei que ter perdoado Hitler não é a coisa mais difícil que farei na vida. A pessoa mais difícil de perdoar é alguém que ainda preciso enfrentar, eu mesma. Então, assim, é uma lucidez e é tão profundo, porque às vezes você já é difícil perdoar o outro, né? E aí, como que você pode se perdoar? Por quê? Quando elas estão na fila para entrar, o guarda pergunta para ela, quantos anos sua mãe tem? E aí ela responde a idade que a mãe tem. Quando ela responde a idade que a mãe tem, a mãe tenta mentir a idade e ela, não, mamãe, você tem tantos anos. Quando ela fala isso, o guarda manda a mãe para a fila de quem já vai morrer imediatamente. Então, assim, por que ela precisa se perdoar? Porque durante muito tempo na vida dela, ela achou que era culpa dela a morte da mãe dela. Que se ela soubesse falar mentira, a mãe não tinha morrido. Quando a gente sabe que ela não sabe, ela não pode controlar o que aconteceu ou o que não aconteceu, né? Então, por isso que ela fala que ainda é difícil se perdoar. Então, posso ver que o passado não mancha o presente e que o presente não diminui o passado. O tempo é o meio, o tempo é a faixa na qual viajamos. Então, se ela permanecer no tempo do sofrimento, ela nunca vai ter um presente onde ela possa viver todas as benesses daquilo que está se apresentando na vida dela. Então, talvez eu esteja apenas me esticando para incorporar cada aspecto de quem eu sou e de quem eu fui e de quem eu posso me tornar, né? Então, quem eu fui não necessariamente será quem eu sou agora e nem será quem eu me tornarei. Porque quando nós curamos, nós aceitamos as nossas personalidades reais e nossas personalidades possíveis. Algumas coisas são reais, eu já sei agora que eu posso fazer. E outras coisas, elas serão possíveis e eu vou escolher se eu posso fazer ou não. Então, para ser a pessoa que eu gostaria, primeiramente, eu tinha que gostar de mim mesma do jeito que eu era. Como eu experimentei amar todas as partes de mim mesma, eu descobri mais alegria e bem-estar em minha vida. A libertação começa com a aceitação. Então, por isso que a gente começou a aula de hoje com a palavra aceitação. Para nos curarmos, precisamos abraçar a escuridão que vive em nós. Nós caminhamos pela sombra do vale no caminho para a luz. A terapia das escolhas fará você encontrar a luz. Então, para descobrir como escapar da vitimização, eu preciso aceitar a impotência do meu poder. Quer falar alguma coisa? Você engatou aí. Eu engatei aqui ela está num momento de muita reflexão, então me deixa... Mas vamos fazer um break aqui, né? Quer dizer, vamos fazer um break. E esse movimento é possível porque você olhou para dentro, porque você reconheceu as suas fraquezas, os seus vales, o que está negativo dentro de você. Então,
ao se experimentar, ao se ver, ao se enxergar por dentro, como verdadeiramente você pensa, você sente, é que você cria a oportunidade de se melhorar. Então, essa reflexão, se não for feita, novamente você vai buscar no próximo, no outro, aquilo que você gostaria de sentir e ter. Esse exercício não funciona no próximo, porque muitas vezes as frustrações que a gente acaba tendo, seja com um amigo, com um parente, com um namorado, com um marido, porque a gente cria uma expectativa que ele vai suprir as minhas necessidades internas. E muitas vezes eu nem mostro que eu as tenho. Então o outro tem que ter bola de cristal, adivinhar, fazer algo que ele desconhece para te suprir. Aí ele não faz e você fica frustrado e seu relacionamento acaba. Então, se não olhar para dentro, se não entender a si mesmo, né, a gente tem muitos buracos, a gente tem muitas falhas, a gente tem medos, a gente tem uma série de coisas. Né? O primeiro passo é entender isso. É reconhecer para si mesmo e não se auto-sabotar de quais são as minhas fraquezas e aonde eu realmente posso melhorar. Aí sim, ir buscar no próximo que ele seja um braço, uma mão amiga, um apoio para que você supere fases e que você se melhore. E quando você faz isso com seu marido ou com a sua mulher, você cria uma estabilidade, uma retroalimentação de apoio para que vocês cresçam também no relacionamento. Então, quando a gente fala de dividir com o seu marido ou com a sua mulher, você tem que ser verdadeiro. E para ser verdadeiro, você precisa ser primeiro verdadeiro com você mesmo. E aí o que acontece é que a gente tem um hábito horroroso de primeiro julgar. A primeira reação que a gente tem sobre qualquer situação é fazer o julgamento. Né? A gente julga. Depois é que a gente interpreta o fato de várias formas. Então, é importante que a gente também observe isso. A autossabotagem e o julgamento são ferramentas que estão intrínsecas na nossa mente, no nosso raciocínio, para que a gente use isso negativamente, autossabotando o autoconhecimento. Então, eu acho que é importante a gente dar uma fechada com isso, porque não adianta trazer isso para fora se você não trabalhar os seus defeitos internos. E aí sim você se melhora, aí sim você evolui, aí sim você está buscando uma melhoria. Né? E a gente tem que ter essa melhoria contínua. Nós estamos aqui para ter aprendizados contínuos e se melhorar continuamente. Cada um numa fase da vida, cada um na sua consciência. Na sua consciência. Então eu não posso julgar o próximo, eu não posso julgar o outro, né? Quando eu não me julgo. Então primeiro olha para dentro. E ela coloca assim: eu poderia salvar minha mãe? Talvez. Eu viverei o resto da minha vida com essa possibilidade. Mas eu posso me castigar por ter feito a escolha errada, ou eu posso me aceitar como humana e como imperfeita. Então, é a escolha de ser responsável pela minha felicidade, de perdoar as minhas falhas e de resgatar a minha inocência. Então, o que ela coloca? Que se curar não é apagar a ferida. Se curar é cuidar da ferida, é diferente. Quando você apaga, você está negando, né? E quando você cuida, você está vendo aquilo que é necessário e aquilo que não é necessário, né? É verdade. A Cláudia mandou uma frase aqui, né? Tem uma frase que diz que quem não é bom ímpar não será bom par. E é verdade. Se você não se ama, se você não reconhece os seus próprios valores, se você não se auto-incentiva, se você não tem a disposição de melhorar pessoas, a melhorar a si mesmo,
você jamais vai conseguir viver bem conjuntamente. Você é sempre um ser oculto dormindo ao lado de alguém. Então você vive a vida do outro, em vez de viver a sua. Seu crescimento foi zero. Quantas encarnações você quer passar por aqui para voltar e reviver isso? Né? Então, vamos embora evoluir. Outra coisa que é interessante que a gente pensa, a gente vem de uma família, às vezes você tem um monte de irmão, às vezes você tem... E às vezes é um amigo que você conheceu, aí depois pode ser o marido ou a esposa, que vai ser, na verdade, esse trampolim para esse crescimento. Né? Então, às vezes é o próximo. Né? E o próximo pode ser um familiar ou não. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um primo, ou mesmo um amigo. Mas verdadeiramente faça isso de dentro para fora. Né? Então, é o que você pensa, é o que você fala, que tem que ser igual com as suas atitudes. É legal que ela fala que é bem isso que você acabou de falar, porque ela coloca assim: eu não posso mudar o passado, mas há uma vida que eu posso salvar, a minha. Então, a vida que eu estou vivendo agora é que me leva a ter forças para dar o perdão e também pedir o perdão a mim mesmo. Eu honro meus pais e faço renascer e nascer em mim a paciência e a compaixão, para que eu pare de me julgar e de ter capacidade de responder ao invés de reagir. E assim, a verdade e a paz que eu vim descobrir aqui, neste túmulo, né, lá na casa do Hitler, eu posso finalmente deixar para trás. E aí ela pega e fala: nós podemos aprender e podemos ensinar a todos a viver. Eu fui vítima, mas não sou vítima. Eu fui ferida, mas não destruída. Onde a alma nunca morre, eu pronuncio essas palavras finais: adeus e obrigado. Eu agradeço a vocês pela vida e pela capacidade de, enfim, aceitar a vida como ela é. Então, esse trabalho interno que ela fez, ela reconhece que libertou ela muito, e ela sobreviveu por quê? Porque durante muito tempo na vida dela, ela se fez essa pergunta: por que eu sobrevivi? Por que não o outro? Quantas mil pessoas ela viu morrendo? Então, naquele dia que ela conseguiu se perdoar, ela conseguiu responder para ela mesma: eu sobrevivi para poder realizar o meu trabalho interior de aprender a sobreviver e a prosperar, de aprender a me perdoar e de ajudar os outros a fazerem o mesmo. Quando eu faço o meu trabalho, seja comigo, seja com o outro, eu deixo de ser refém e não sou prisioneira de nada. Eu sou livre. Eu me autorizo a não mais sofrer e a escolher o que eu vou viver, e não a me esconder em meio às minhas emoções sem nome. Então, eu acho que é bem isso, né? Esse é o nosso propósito. Ninguém veio na Terra para sofrer. A gente não veio aqui para ter um sofrimento ou para viver em sofrimento. Então, é esse aprendizado que a gente precisa trazer para a nossa vida e para poder ajudar os outros também a crescerem, né? Quer falar mais alguma coisa? Acho que não. A gente está estourando aí o tempo. Isso. Fizemos um fechamento aí da segunda parte. A gente vai tentar, na próxima aula, na próxima segunda-feira, encerrar o tema, né, com 3 aulas que se complementam. E aí abrir novos temas, que vocês também podem sugerir, para a gente pesquisar e discutir um pouco sobre isso. Mas acho que é importante refletir sobre tudo isso que foi falado dentro de si, né? Como é que isso, que proporção de tudo que foi dito ainda me afeta? Talvez essa seja o sofrimento, o negativo, muitas vezes vem para que a gente tenha a oportunidade de sair da zona de conforto, de viver aquela tristeza ou aquela frustração e mudar
a sua forma de pensar, falar e agir. Né? A gente aprende com o erro. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os passos para a gente poder aprender e praticar essa liberdade de viver. Por quê? Não tem um modelinho de cura que sirva para todo mundo. Cada um vai ter que procurar o seu caminho. Mas existem alguns passos que a gente pode aprender e pode praticar para poder juntos dançarmos a dança da liberdade. São gatilhos, né? São Caminhos. ferramentas. Isso.